Olá, esse é o canal Amor à Palavra, eu sou Noemi Carneiro. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e hoje vamos ler e vamos iniciar o estudo do capítulo 11. Paulo traz aqui nesse capítulo 11 alguns temas um tanto polêmicos, ele vai novamente falar assuntos disciplinando condutas erradas daquele povo e vai tentar abrir a mente daqueles cristãos para coisas muito importantes. E ele inicia dizendo: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um homem de Deus, um verdadeiro exemplo. Então ele toma, seu exemplo como servo de Deus, embasando então seu apostolado, seu ministério, e por isso ele vai dar algumas instruções. E essas instruções, elas vão falar a respeito de adoração, porque o contexto que nós estamos trabalhando aqui, não vamos nos esquecer, ou melhor, vamos lembrar sempre de que nós estamos falando de um povo que vivia em meio a uma grande idolatria. E muitos eram pagãos, não tinham nenhuma referência de leis, não tinha referência do cristianismo propriamente dito. Alguns haviam se convertido, então era muita confusão de gente nova convertida, conhecendo o evangelho agora, misturado naquele contexto todo. Então Paulo, ele quer fazer assim, em resumo, ele quer que haja uma diferença entre pagãos que são idólatras e uma diferença deles e dos cristãos. Então ele vai falar alguns assuntos aqui que tem essa aparência de polêmicos, mas que nós precisamos entender que ele está falando num contexto da época. E também ele tem isso em mente, ele quer fazer diferença, quem é cristão, quem não é cristão. Então, por isso, ele vai falar alguns assuntos aqui que às vezes soam um pouco estranho. Diz assim, no verso 2: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Eu quero, porém, que vocês entendam, vamos ver o que Paulo quer que entendam, que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ele vai fazer aqui uma hierarquia, digamos assim, né? Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem, homem como cabeça da mulher. Trata-se de uma questão de função, não de natureza. Durante a vida, na Terra, o homem exerceu, constituiu a família, desde lá do Éden, E Deus instituiu o homem para ser o cabeça no sentido de ser o sacerdote, de ser aquele que trazia para o lar a instrução espiritual, aquele que cuidava da vida espiritual da família. Verso 4 ele diz: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. Viu que nós falamos aqui que era uma questão contextual. Nos tempos aqui, a diferenciação entre os sexos era muito marcante. As mulheres tinham cabelo comprido, homens tinham cabelos curtos, mas ele queria mostrar uma maneira de diferenciar homem e mulher naquele contexto. Essa diferença tinha que existir, tá? Então, e toda mulher, ele diz no verso 5, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Bem, é meio confuso aqui, mas para a gente entender, aqui, homens oravam com a cabeça descoberta e as mulheres oravam com a cabeça coberta, colocava tipo um manto, no original mesmo, lá no grego, é manto. As mulheres usavam esse manto naquela cultura. Naquela cultura era desonroso uma mulher raspar a cabeça. Elas deveriam, então, fazer o quê? Seguir
as questões culturais, né? Quem raspava a cabeça, uma mulher que raspava o cabelo era uma prostituta. Era comum que as prostitutas raspassem o cabelo, revelando assim quem elas eram. Então, nesse contexto todo é que Paulo vai falar isso. Aí, verso 8 ele diz: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Ele traz o contexto do Éden aqui, né? Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Homem e mulher dependem um do outro para existir, né? Os dois são importantes e iguais em natureza. Os dois são a imagem e semelhança de Deus. Então não é essa questão de que para Deus um é mais importante do que o outro. Paulo queria fazer uma diferença respeitando a cultura da época, né? Por essa razão, ele diz no verso 10 aqui, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Esse ensino evidencia aqui que a sociedade ela entendesse, né, que as mulheres cristãs eram diferentes. Então Paulo ele vai embasar todo esse argumento dele na criação, dizendo que o homem foi criado primeiro. Mas o verso 11 diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Conforme nós vamos lendo, nós vamos entendendo que aqui tem puramente o aspecto cultural que Paulo está trazendo em evidência para fazer essa diferenciação. Verso 12: pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus, viu? Ora ele fala a esse respeito, parecendo uma hierarquia, e ora ele vai dizer que não, diante de Deus somos todos iguais. Agora olha o verso 13, ele diz assim, ó: julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Olha, de novo, naquele contexto, já falamos que eram as prostitutas que raspavam a cabeça. Então, era tudo cultural. Elas sempre usavam esse manto. Não era só na igreja, era em todo lugar, né? E se não usar ou usar o manto, ia trazer escândalo para alguns daqueles cristãos que eram mais fracos. Então, eles deveriam proceder, os cristãos lá dessa igreja, deveriam proceder respeitando aquela cultura. A preservação dos aspectos culturais, que Paulo está batendo pesado aqui, só tinha um motivo: para não escandalizar. Então ele diz no verso 16: mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, pois não é mesmo um assunto polêmico, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Veja que vocês julguem, você julgue você mesmo. Veja que ele vai trazer aqui um padrão agora para diferenciar. E ele quer que você use esse padrão para diferenciar o que você deve fazer ou não, como no capítulo anterior, no capítulo 10 nós vimos, para a pessoa julgar ela mesma. Veja que ele estabelece alguns padrões para fazer a diferença, né? Mas o critério que ele está dizendo aqui agora, depois de tudo isso que ele falou, é o bom senso, né? Essas escolhas, elas não devem ser pedra de tropeço, nem para quem escolhe e nem para a vida do outro, que vive com o outro debaixo desse contexto cultural. Então ele diz assim, ó: julguem entre vocês mesmos e peçam a direção de Deus. E assim nós concluímos, né? Lembrando, esses conflitos que Paulo destaca aqui, eles estavam relacionados aos costumes religiosos da época. Mas não vamos esquecer que Paulo deixou bem claro que homens e mulheres têm papéis eternos, divinos, e são essenciais, um para o outro, no plano de Deus. E sobre o véu, se a mulher
usava o véu, ela poderia ir a qualquer lugar com muita segurança, respeito. Com o véu ela estava protegida. Era uma questão cultural. Ao cobrir a cabeça, a mulher estava segura da sua dignidade e ela reconhecia, até pelo contexto cultural, a sua subordinação. Então, era uma questão de respeito e era uma questão cultural de proteção. E são lições importantes para as nossas vidas a respeito desses conflitos que não são semelhantes, mas eles existem. As questões culturais, elas às vezes batem de frente com a nossa fé e nós devemos fazer como o apóstolo Paulo nos ensina. Vamos julgar, vamos orar e vamos depender de Deus nas nossas decisões. Deus te abençoe.